Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bom com vocês? Hoje, na nossa aula de literatura, nós iremos falar sobre o modernismo no Brasil, em especial sobre a primeira geração, que vai aí de 1922 até 1930. Então, vamos lá compreender um pouco de tudo o que acontece nesse período. Aí nós temos o tenentismo, crise política, industrialização de São Paulo, crise econômica de 1929 e, por fim, o fim da República Velha. O tenentismo foi, na verdade, um movimento que ocorreu pelo Brasil por conta de várias revoltas militares e ficou conhecido como esse nome porque haviam muitos tenentes na época. Isso porque as nomeações no exército demoravam muitos anos para acontecer. Consequentemente, haviam muitos tenentes. É importante a gente salientar que um desses tenentes, das revoltas foi o levante lá do Rio Grande do Sul, que foi comandado pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que depois vai comandar também a Coluna Prestes, que foi um movimento aí que se espalhou pelo Brasil, onde eles divulgavam os valores e os ideais comunistas e convidavam as pessoas a se revoltarem contra os grandes latifundiários. O tenentismo queria derrubar o governo, não conseguiu, mas trouxe à tona a crise da política café com leite, que para quem não lembra ou para quem não sabe, a política do café com leite foi um período onde havia alternância de poder das oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. Nesse meio tempo também houve a riqueza e industrialização da cidade de São Paulo, que acabou por mudar, o centro político e econômico do país, que até então era o Rio de Janeiro, que passa agora a ser São Paulo por conta da industrialização, Foi o ponto principal para esse deslocamento de centro polo político econômico. Mas a gente também não pode esquecer que o Rio de Janeiro vivia o período da Belle Époque, Era a Belle Époque brasileira, com seus teatros, cafés, ruas bonitas. E é nesse período onde tudo vai bem, a industrialização rica em São Paulo, a riqueza do café. Lá depois, um pouquinho mais na frente, a gente vai ter a crise econômica, instaurada em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York. E o Brasil vai sofrer bastante com essa crise, porque aqui vai gerar uma instabilidade, uma vez que o Brasil dependia em sua grande parte da exportação de café. A crise na política vai se agravar e aí em 1930 o então presidente Washington Luiz vai ser deposto, Getúlio Vargas vai assumir o poder, dando início assim à Era Vargas. E é nesse contexto que acontece a Semana de Arte Moderna, que foram na verdade 3 noites que são consideradas o marco inicial do modernismo no Brasil. Mas antes da Semana de Arte Moderna acontecer, lá em 13 de fevereiro, uma polêmica em 1917 foi o pontapé inicial para que essa semana passasse a ser idealizada. Isso porque a pintora Anita Malfatti, que vivia até então na Europa, chega ao Brasil e traz com ela uma exposição, dos quadros dela que tinham características das estéticas vanguardistas, expressionismo, impressionismo, tá? E aí o Monteiro Lobato, ao ver essa exposição, ele critica, dizendo que aquilo ali não é arte, e ele resolve publicar um artigo no jornal O Estado de São Paulo com a denominação Paranoia ou Mistificação. Este artigo vai ser importante porque ele vai ser decisivo quando ele vai dividir os intelectuais da época, porque haverá uma parte que vão concordar com Lobato ao dizer que aquilo ali não era arte e outra parte que vai discordar do Lobato e vai dizer que aquilo sim era arte. Entre os apoiadores da Anita Malfatti estavam Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que serão os mentores da Semana de Arte Moderna. Então, o que foi a Semana de Arte Moderna? Foram 3 noites, num evento de gala no Teatro de São Paulo, a fim de apresentar as novas tendências estéticas. Quando eu falo de novas tendências estéticas, eu estou me referindo às vanguardas. Então, a primeira noite aconteceu no dia 13 de fevereiro. E por que essa data? Porque o Brasil comemorava
o centenário da independência do Brasil. Independência política, tá? E aí os intelectuais na época viram nesse movimento uma chance perfeita para divulgar as novas estéticas. A primeira noite foi de grande choque, porque as pessoas, quando viram aquela arte irreverente, né, ficaram chocadas e tiveram dificuldades de aceitar aquela nova estética. A primeira noite foi aberta com a conferência do Graça Aranha, que será um dos autores representantes desse movimento. Na segunda noite há uma grande confusão, porque as pessoas passam, né, as pessoas que estavam presentes lá, começam a criticar os quadros, as exposições, na verdade, as palestras. E aí o Menotti de Lapid, que era um dos organizadores do movimento, né, acaba reagindo à provocação da plateia. Até coloquei aqui uma frase dele. Quando ele disse que os conservadores, que eram as pessoas que estavam, né, sendo contra e não gostando muito daquela nova estética, queriam, na verdade, enforcar os modernistas um a um nos finos assobios de suas vaias. E isso acabou gerando uma grande confusão, tá? Ainda na segunda noite, o Roland de Carvalho lê o poema de Manuel Bandeira, que é o poema Os Sapos. Para quem não conhece, esse poema, ele traz uma crítica clara à estética parnasiana, o que causa uma grande agitação, e essa agitação vira uma grande confusão. Na terceira noite é marcada por um fato até inusitado. O Heitor Vilas-Boas, que era um músico respeitado da época, o pobre coitado, estava com calo no pé e não podia calçar um sapato chique e elegante para combinar com traje de gala. Então o que ele faz? Ele vai de chinelo e põe uma casaca. Quando ele chega lá, as pessoas acabam entendendo que aquilo ali é um traje, uma excentricidade futurista, e o público acaba se sentindo ofendido. Então, foram 3 noites de muita confusão e também divulgação da nova estética modernista, que desde a primeira noite da Semana de Arte Moderna se mostra irreverente. Ainda em 1922, o Mário de Andrade vai publicar o seu livro Pauliceia Desvairada, onde ele apresenta poemas com uma criação literária de versos, de poemas e versos com diferentes tamanhos e formas e sobre vários assuntos, tá? Então vamos lá aqui, continuando, seguindo para o projeto literário da primeira geração modernista. Qual era o objetivo? O que eles queriam? Aí na tela vocês acompanham alguns, tá? Alguns dos objetivos dessa geração, desse projeto. No geral, o que eles queriam, né? Era um movimento libertador e integrar o pensamento e a arte na paisagem, no espírito, dentro da autêntica brasilidade. Isso porque vocês lembram que as vanguardas, elas rompem com o cânone literário, né? Com o cânone artístico até então vigente. E o modernismo vai justamente abraçar essas ideias e trazer um ideal onde eles buscam a identidade nacional, o que é verdadeiramente brasileiro, a fala, a cultura, e vão começar a questionar os valores que fundamentavam o gosto nacional, né? No que se fundamenta o nosso gosto. Portanto, há um abandono das perspectivas passadistas e liberdade formal, ou seja, nem pensar naquela formazinha rígida e fechada, como era no caso do parnasianismo, onde o poema tinha uma estrutura fixa, onde havia um certo rigor métrico no poema. Isso não existe no modernismo. Os poemas adotam vários tamanhos e formas e assuntos. Qualquer coisa é passível de lirismo. A gente vai ver muito isso na poesia do Manuel Bandeira, onde ele trata de diversos assuntos do cotidiano de maneira lírica, tá? A tentativa de criar uma língua brasileira, né? A língua falada
a língua que era falada nas ruas, pelo povo. Então, eles vão trazer para a literatura essa linguagem, tá? Portanto, vai haver uma aproximação entre a fala e a escrita. Ruptura com o cânone literário, isso fica bem claro, uma vez que eles se baseiam nas vanguardas europeias, e a gente sabe que um movimento de vanguarda propõe uma ruptura com o passado e uma transformação radical. Dessa maneira, eles vão repensar a história da literatura do Brasil, principalmente por meio da paródia e do humor, revisitando o passado, mas dessa vez com um olhar diferente, não com aquele olhar idealizado lá do José de Alencar. Seguindo, qual foi a reação do público, né, e como foi esse contato da primeira geração com o público? De que maneira essas ideias eram vinculadas? Pois bem, essas ideias eram vinculadas por meio dos manifestos. E aí a gente tem o Manifesto Pau Brasil, mas na verdade foram vários. E eu também gostaria de destacar o Manifesto Verde Amarelismo, ou Verde Amarelo, ou a Escola da Anta, e ainda o Manifesto Antropófago, que é muito importante para o modernismo, tá? E o que eram esses manifestos? Eram textos nos quais eles apresentavam as propostas da primeira geração modernista. O primeiro deles, o Manifesto Pau Brasil, foi lançado por Oswald de Andrade, que também vai lançar o Manifesto da Antropofágico, ou Manifesto da Antropofagia, né? Nesse manifesto, a ideia principal era conciliar a cultura nativa e a cultura intelectual, ou seja, absorver aquilo que é verdadeiramente brasileiro, né? Então, a gente já sabe que quando eu falo de cultura brasileira, então eles vão revisitar o folclore brasileiro e vão trazer essas ideias para os seus textos. O manifesto também propunha ver com olhos livres, ou seja, fazer uso da língua sem preconceitos e resgatar todas as manifestações culturais, visto que é no modernismo que começa a aparecer aquela ideia de que o Brasil é um país multicultural. Outro manifesto importante também é o Manifesto Verde Amarelo, também chamado de Manifesto Verde Amarelismo ou da Escola da Anta, que foi um manifesto um pouco mais radical, que andou ali paquerando com as ideias fascistas de Mussolini. Isto porque, o que eles queriam, né? Eles queriam a ideia da adoção do nacionalismo ufanista e primitivista. Então, era um nacionalismo exacerbado, tá? E esse grupo, ele era, na verdade, comandado pelo Menotti de la Pidia. O outro manifesto que eu falei para vocês foi o Manifesto Antropófago, ou Manifesto da Antropofagia, que na verdade surgiu em reação a esse nacionalismo ufanista do Manifesto Verde Amarelismo. Nesse manifesto, ele vale-se da antropofagia como uma metáfora que deveria ser culturalmente assimilada. Como assim? A gente poderia sim ter contato com as culturas exteriores, mas isso deveria ser superado até alcançar a verdadeira independência cultural. Então, ele defendia que a gente deveria pegar, né, ter contato com as vanguardas, com as ideias europeias, mas absorver essas ideias e descartar o que não tinha nada a ver com a gente e transformar, adaptando para a nossa verdadeira realidade, tá? E ele afirmava também uma postura nacionalista que acabava sendo diferente de todas as anteriores. Por quê? Porque ela propunha eliminar tudo que fosse estrangeiro para louvar os símbolos da nacionalidade. Então, além desses manifestos, é importante a gente falar também que o modernismo deu adeus de maneira definitiva às fórmulas literárias. Então, os romances serão inovadores, a poesia será inovadora. Na poesia a gente vai ter a grande liberdade da criação poética. Isso porque os poemas vão ter tamanhos diferentes, vão rimar, não vão rimar, versos livres, serão metrificados ou não, ou seja, vai ficar mesmo de maneira livre para a escolha do seu criador. E os romances vão trazer uma narrativa mais enxuta, que vai até, inclusive, se assemelhar a um novo gênero artístico que surgia na época, que era o cinema. Na poesia, a gente vai perceber essa criação poética na obra do Manuel Bandeira,
né? Onde ele vai adotar essa perspectiva estética de criação literária, que ele vai abordar diversos assuntos do cotidiano de maneira muito lírica e muito bonita também, tá? Eu trouxe... tá aqui. Eu anotei pra vocês aí, anotei, ó. Eu trouxe pra vocês esse poema aí do Manuel Bandeira, onde, né, inicialmente ele faz uma crítica, né, às estéticas anteriores, em especial dá pra gente perceber uma crítica à estética parnasiana, e também fala sobre a liberdade de criação que dá identidade à produção dos primeiros modernistas, né? Tá? E essa liberdade de criação é importante frisar que ela se manifestou tanto na escolha dos temas, como também no aspecto formal, que era o aspecto assumido pelo texto literário. E esse poema aí, Poética, do Manuel Bandeira, ele resume de modo bem exemplar essa nova perspectiva. Então vamos lá. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente. Protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Claramente uma crítica às estéticas anteriores. Abaixo aos puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cosseno, secretário do ambiente, do amante exemplar, com modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Então ele faz um louvor aqui a essa liberdade de criação. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e impungente dos bêbados, o lirismo dos clous de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é a libertação. Porque aqui ele deixa claro que qualquer assunto é possível de ser lírico, de ser escrito de maneira poética. E a gente percebe a liberdade formal aí na estrutura desse poema, versos de diferentes tamanhos e estrofe também de diferentes quantidades de versos. Ok? E para concluir, nós temos aí, que a gente não pode deixar de falar, a grande revolução do modernismo, que foi, além da temática, e claro, foi a linguagem. Por quê? Porque a nova postura nacionalista, ela vai se manifestar no plano da linguagem. Mas de que modo? Quando eles são a favor de trazer a linguagem do povo das ruas para a literatura. O Mário de Andrade, ele vai ser um dos primeiros que vai adotar este estilo de escrita. Por isso ele vai escrever algumas palavras exatamente como as pessoas falam ou de maneira mais semelhante possível, tá? Além da aproximação entre a fala e a escrita, a linguagem da prosa modernista tornou-se mais ágil. Isso porque são textos que a gente até já viu no pré-modernismo que se assemelham aos textos jornalísticos, porque são mais diretos, né? Menos descritivos e mais informativos. Então, isso significa que as longas descrições românticas e realistas vão dar lugar a cenas breves, a narrativas mais ágeis, mais fluidas, né? Curtas, que são apresentadas em rápida sucessão. As cenas, elas mudam de maneira muito rápida, o que vai lembrar uma nova forma de expressão artística, que era o cinema, ok? E é isso, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigada, agradeço. Junto com essa aula, vocês também têm acesso a um TD, onde eu deixo algumas informações um pouco mais detalhadas. Obrigada e até a próxima aula.